Ali, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejarias Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. Hora de falar de esportes aqui em primeira hora para você, sintonizado em 102.9 e também no YouTube, Rádio Band Vale. Seja muito bem-vindo, eu sou o Conrado Balucci para fazer esse bate-bola aqui comigo, sempre ele, mestre Antônio Carmo. Tudo bem com você, Carmo? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Conrado Balucci, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo. Para quem ainda não sabe, né, Cláudio Nicolini de férias, deve ser a 80ª férias dele neste ano, e o Conrado Balucci nos dando aí a sua presença com muita qualidade, né, nos brindando aí também para a gente fazer esse Bate-Papo Esportivo por aqui. Vamos juntos, Conrado. É isso, Carmo. Nicolini saiu de férias e parece que o time do Santos saiu junto com ele, né, Carmo? Não tem como a gente começar falando de outra coisa a não ser essa traulitada que o Santos tomou ontem no Morumbi, depois de vencer o Cruzeiro em Minas Gerais. Aí traz o jogo para o Morumbi, para a capital, onde o Santos se sente muito à vontade. Morumbi lotado, o Santos para embalar na competição. 6-0, técnico demitido, Neymar chorando. O que aconteceu lá, cara? Aqueles momentos únicos, inexplicáveis de jogos por aí afora, né, Conrado? Não dá para a gente conseguir entender o que é que aconteceu aí com o pessoal do Santos Futebol Clube, que não poderia ter deixado isso ocorrer. Uma das mais trágicas derrotas do Santos Futebol Clube na sua história. E é daquele jogo, né, Comando, que ninguém dá nada. Esse jogo aí, o Santos até é favorito, vai jogar em casa, vem de vitória sobre o Cruzeiro em Belo Horizonte, aquela coisa toda. E aí acontece um resultado desse jeito aí, um resultado absolutamente fora da curva. Não a vitória do Vasco, que poderia ocorrer. O Vasco já ganhou do São Paulo no Morumbi também esse ano, 3-1 no último jogo antes de parar para a Copa do Mundo de Clubes. Mas fazer 6-0 com 5 gols no segundo tempo, teve um momento lá que lembrou aquele Brasil e Alemanha, né, no segundo tempo. A Alemanha fez 5 gols em 10, 15 minutos, o Vasco fez 4 também nesse período aí. Começou o segundo tempo, estava 1-0, quando você virou assim, depois de tomar um copo d'água, já estava 5-0, e ainda veio o sexto gol. É um resultado atípico, obviamente, a gente vê muitos resultados acontecendo, né, no futebol de uma maneira geral, e é aquilo que a gente fala, né? Eu digo sempre aqui, Conrado, no futebol nunca diga que você já viu tudo, porque você sempre verá coisas diferentes acontecendo. Ontem foi uma coisa diferente. Para a alegria de todos os vascaínos que nos acompanham aqui, né? O pessoal todo está sempre ligado, e claro que para a Carol Serra também, nossa apresentadora, que vascaína como essa, está vibrando com a vitória do Vasco da Gama. Grandiosa vitória, espetacular, para dar moral, para fazer o Vasco deixar aí essa parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, saiu da zona de rebaixamento, tem um jogo atrasado que será jogado, né? 2 jogos atrasados. Ele vai jogar quarta-feira com o Juventude, é um jogo atrasado, e no fim de semana vai receber o Corinthians, podendo ultrapassar já, podendo jogar já na frente do Corinthians no meio de semana, no próximo final de semana. Grande vitória. E o Santos, não sei o que aconteceu, Kleber Xavier, que nunca foi técnico, né, e continua não sendo, foi mandado embora do Santos ontem, não tinha como, isso aí estava na cara, né? Mas você só demitiu ele, fica com a comissão técnica, não sei porquê, aquela coisa que a gente não consegue entender. E aí, o que deu no Santos? Jogou com o mesmo time que estava jogando, teve o Neymar em campo o jogo todo, poderia ter conquistado uma grande vitória. 54 mil santistas foram ao Morumbi apoiar o Santos e viram esse grande vexame que o Santos deu no jogo de ontem. Então agora o Santos vai ter que realmente juntar os cacos, ver o que está acontecendo. Quem será o novo treinador? Falam por lá, viu, Conrado? Da volta do Jorge Sampaoli, que já provou ser um enganador aqui para mim, no Flamengo, no Atlético Mineiro, no próprio Santos, não vai resolver. Coro, né, Carmo? Foi. Pedindo o Sampaoli. A torcida também gosta de sofrer, né? Depois não reclama. Vai atrás do Vojvoda, que seria uma situação, penso eu, diferente, um técnico que já mostrou a sua qualificação comandando o Fortaleza, está no mercado. Vamos ver o que resolve o Santos aí. O Vasco, que não teve nada a ver com isso,
jogou demais, Santos jogou de menos e o Vasco conquistou uma vitória histórica. É isso aí, grande partida do Felipe Coutinho, o Diniz sendo ovacionado. Foi aquelas partidas para entrar para o DVD, né? O menino Ryan jogando muita bola, realmente ninguém imaginava, e que feliz para o torcedor do Vasco e terra arrasada aí no começo da semana para o torcedor santista. Em nome dele, a gente manda um abraço aqui para Cláudio Nicolini, que com certeza deve ter assistido o jogo, viu? Tomara que não lá no Morumbi, né, Carmo? Tá de folga, de férias, aproveitando, né? E deixa rolar a coisa. Aí você falou do Felipe Coutinho, que jogou bem, claro, fez 2 gols. Você não duvide, não. Daqui a pouco, aí, no meio de semana, o Vasco ganha do Juventude, um gol de falta dele, e aí vão dizer, é o camisa 10 que falta na seleção, né? Sendo que até uma semana atrás era um ex-jogador em atividade. O futebol brasileiro é volúvel demais, né? Muda muito, e muda, eu digo sempre aqui, a cada 3 dias, a cada rodada, né? Então, esperem para ver o que vai acontecer. O futebol brasileiro é cruel, não dá para você ficar falando assim, ó, esse time aqui agora tá assim, tá... não tá nada, daqui a pouco muda tudo de novo aí. O futebol brasileiro é assim. Verdade, Carmo. Passar aqui os resultados, então. No sábado, né, o Fluminense venceu 2-1 o Fortaleza, o Carmo já vai comentar a rodada no geral também. O Ceará, grande vitória do Ceará, hein, jogando lá no Castelão, 1-0 para cima do Red Bragantino. O Vitória deu um mole danado, abriu 2-0, tomou um empate do Juventude com o Nenê, o jogador mais velho, né, Carmo, a fazer um gol no Campeonato Brasileiro. 44 anos, Carmo, olha que beleza. É verdade. O Sport abriu 2-0 no São Paulo. São Paulo, que voltou ali o Lucas Moura, né? Voltou para o segundo tempo, conseguiu uma reação, empatou em 2-2, um resultado meia mussarela, meia calabresa aí para os dois times. O Corinthians perdeu em casa, hein? Para alegria do torcedor palmeirense de novo. 2-1 para o Bahia. Grande vitória do Bahia, e o Corinthians mostrando que ele gosta mesmo de bater no Palmeiras, viu, Carmo? Porque olha, de resto tá sendo uma mãe aí o Timão. Tá feia a O coisa. Vasco venceu 6-0 o Santos. Grêmio, 3-1 para cima do... Aliás, vários resultados, né, Carmo? Vários resultados fora da curva, assim, que, claro, são grandes equipes, mas o Atlético Mineiro tomar 3-1 do Grêmio em casa também é um resultado que não se esperava, né? Nesse momento, não. Aliás, ontem, só fechando a rodada aí, né, que você ia dizer, os 4 visitantes ganharam, né? Você falou da vitória do Vasco, vitória do Grêmio, vitória do Flamengo sobre o time reserva do Internacional, o Flamengo não tem nada a ver com isso, vitória do Palmeiras sobre o time misto do Botafogo, o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Flamengo 3-1 no Inter, Palmeiras 1-0 no Botafogo. Interessante, que você falou do Grêmio, é isso. O Grêmio tomou 1-0 do Atlético Mineiro, vivendo um péssimo momento, segurou o Mano Menezes, né? Esperava-se a demissão dele depois da derrota para o Sport Recife, não ocorreu. Torcedores do Grêmio invadiram lá a área do Grêmio na viagem perto do aeroporto para Belo Horizonte no sábado, né? Tocando terror lá contra o pessoal do Grêmio, e o Grêmio foi e ganhou do Atlético Mineiro por 3-1. Vitória também inesperada nesse momento aí do futebol, do jeito que as coisas estão, mas tudo pode acontecer, e o Grêmio consegue a sua reabilitação importante nesse momento, e o Atlético fica naquele vai e vem, altos e baixos, por parte do Atlético. O Flamengo, né, que não tinha nada a ver com o problema do Inter de Libertadores, os dois vão se enfrentar na próxima quarta-feira. O Inter resolveu poupar todo o time, o Flamengo não, tem um elenco melhor, começou bem demais, logo abriu 2-0, administrou, fez 3, tomou 1, e vai com muita força moral para a quarta-feira. O Inter, né, jogou aí o Campeonato Brasileiro para fora. Não interessa, vamos pensar só na Libertadores. Aí o Roger poupou todo mundo. Se o time titular do Inter já não é essa maravilha, o time reserva, né, jamais faria frente ao Flamengo, que ganhou sobrando. E o Palmeiras sem jogar muito bem, mas no estilo Abel Ferreira, naquele jeito de saber administrar os problemas, pegou um Botafogo que também poupou vários jogadores, porque tem um jogo muito complicado em Quito na quinta-feira, já que vai pegar a LDU depois de ter vencido só por 1-0 no Rio. Palmeiras já praticamente classificado na Libertadores, não precisou fazer isso. Palmeiras ganhou de 1-0, primeiro tempo melhor do Botafogo, segundo tempo Palmeiras ajustou a casa, poderia ter feito ali até um segundo gol, o que valeu foi a vitória. E para completar a rodada aí, alguns dados interessantes, né? O Fábio, goleiro do Fluminense, na vitória sobre o Fortaleza,
tornou-se, né, o jogador em atividade com o maior número de jogos na história do futebol do mundo, né? Era o Peter Shilton, goleiro da Inglaterra. 1.300 e tantos jogos, ele tem que ver os números, um negócio extraordinário. O Fábio vai continuar jogando, né? Você falou do Red E Bull tá que em alto perdeu para o nível, né, Ceará, Carmo? O Fábio tá tá jogando jogando muito bem, bola. tá jogando bem. Não é Master, não, ele tá jogando bem no time principal do Fluminense. O Red Bull chegou à oitava derrota seguida, sétima, oitava derrota seguida, né? Não sei se Pois o é. Fernando Seabra também se garante por lá. Estava bem o Red Bull, de repente virou tudo e só perde, perde, perde agora. E nos empates de Vitória e Sport Recife contra a Juventude de São Paulo, a mesma situação, né? Os dois da casa ganhavam por 2-0, tinham o jogo sob controle e permitiram o empate do adversário no finalzinho do jogo. Juventude aí do Nenê, que você citou, o mais velho jogador de linha a jogar, fazer gol no Brasileiro, e o São Paulo, que também é exemplo do Internacional, poupou o time inteiro, que está preocupado, tricolor com o jogo contra o Atlético Nacional na Libertadores amanhã, poupou todo mundo, perdia por 2-0, aí o Crespo colocou alguns titulares, entre eles o Lucas Moura, que fez um gol, e o São Paulo foi buscar o empate. Torcida do Vitória e do Sport estão, né, chorando até agora os 2 pontos perdidos. Do Sport de novo, né? Recentemente aí contra o Palmeiras a mesma coisa. Ganhava por 2-0, tomou um empate no finalzinho. E agora contra o Juventude mais uma vez, o Vitória não tivesse tido esses tropeços, está com 19, estaria com 23 pontos. Estaria lá já em 12º lugar na competição. Mas futebol é isso aí. Ele é cruel, deu bobeira, se atrapalhou e o Sport continua na zona de rebaixamento. O Sport agora 4 ou 5 jogos sem perder, uma vitória e 4 empates, mas não sai da lanterna do campeonato. E perdeu contra o Santos também, né, Conrado? O Sport ganhava por 2-0 com um Contra o jogador a Santos, não mais e é? permitiu o empate do Santos. Poderia também ter somado aí mais uns 4 pontinhos, que daria a ele uma situação melhor na competição. O Flamengo vai sobrando na liderança, o Palmeiras encosta, o Cruzeiro só joga hoje, acho que o título vai ficar mesmo para ser disputado entre esses 3 aí, né? É isso, Carmo. O Carmo já adiantou bem nessa briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo e Palmeiras venceram, até tinha deixado esses 2 jogos, como o Carmo comentou, por último, porque foram os últimos jogos mesmo da rodada, e eram os jogos que É, ia definir ali um pouco mais a corrida pela liderança. 2 vitórias importantíssimas, né, Carmo? Você já adiantou bem. O Flamengo agora tem 43 pontos, o Palmeiras 39, mas tem um jogo a menos. Então pode chegar a 42, quando igualar o número de jogos, fica ali um pontinho do Flamengo. Cruzeiro enfrenta o Mirassol hoje, o Mirassol que tá numa grande fase, o Mirassol, quem diria, né, Carmo? Jogando no Maião hoje contra o Cruzeiro. Há quem dissesse no começo do campeonato que o Cruzeiro seria muito favorito num jogo desse, mas no atual momento, apesar do não. Cruzeiro estar na terceira posição, não tem muito favorito esse jogo, não, né? O Mirassol vinha de 6, 7 jogos sem perder. Perdeu do Flamengo domingo passado no Maracanã, normal. Mas vai jogar em casa hoje, encara o Cruzeiro de igual para igual, sem nenhum problema. Né, vai jogar podendo conquistar mais uma grande vitória. Está muito bem no campeonato. E o Cruzeiro, se pensar também em título ainda, continuar brigando lá em cima, né, ele está 2 pontos atrás do Palmeiras e tem um jogo a mais. Ele já está 6 pontos atrás do Flamengo e com o mesmo número de jogos. Então ele precisa ganhar o jogo hoje. Se não vencer ou se perder, começa a ficar realmente bem para trás e deixa a briga do Brasileirão quase que exclusiva para Flamengo e Palmeiras neste momento, porque pode mudar ainda muita coisa. Essa é apenas a primeira rodada do segundo turno do campeonato, tem aqueles jogos atrasados que vão ser realizados aí em breve, a CBF vai determinando os jogos e a gente vai acompanhando. Boa. Bom, lá no Z4, né? O Vitória abre a zona do rebaixamento 19 pontos, o Juventude tem 15, o Fortaleza 15. Fortaleza também, hein? Vinha de grandes campanhas, degringolou o caldo É. lá. E o Sport, com 10 pontos, é o lanterninha ainda do Campeonato Brasileiro. Só para a gente fechar aqui, então, a Série A, Carmo, ontem teve um problema, né? Você com certeza acompanhou dos torcedores do Palmeiras que estavam tentando se dirigir ao Rio de Janeiro, um comboio de 14 ônibus. Teve uma emboscada ali, a Polícia Rodoviária Federal teve de intervir, fazer a escolta desses ônibus. Até quando, né? A gente já viu situações com a torcida do É, Palmeiras emboscando a torcida do Cruzeiro. Isso tem que é. acabar, né, Carmo? Pelo amor de Deus.
Tá, já passou do tempo, a gente fala muito sobre isso aqui. É um assunto que parece que a gente está falando de 1990 para cá, né? Toda vez acontece, é profundamente lamentável. Por sorte, ontem não aconteceu nada aí com a torcida do Palmeiras, porque já havia uma escolta da Polícia Rodoviária Federal já temendo mesmo alguma coisa ao longo do caminho na rodovia Presidente Dutra. Mas isso daí, meu amigo, olha, eu não sei, eu acho que nunca vai acabar, não. E eu acho que a gente fica acendendo vela com defunto ruim aqui quando tem que falar desse assunto. É isso. Deixar um abraço aqui pro Guilherme Rodrigues, grande parmeirense, rapaziada que tá mandando mensagem, tá ouvindo a gente aqui, o Vini com Y no bonde dos Parmeira, o Vitão e o Gui, que tá ouvindo lá na Estrada de Campos, o Primeira Hora Regional e o Bate-Papo Esportivo, viu, Carmo? Vamos falar da Série B rapidinho, antes da gente entrar na Copa Paulista, porque já definiu-se ali o mata-mata da Copa Paulista. Série Sim. B rapidinho, o Curitiba líder venceu o Novo Horizontino 2-1, Amazonas e América Mineiro empataram em 2-2, o Remo e o Botafogo de São Paulo ficaram no 1-1. O Vila Nova fez um favorzaço para o Curitiba, hein? Venceu o Goiás no Clássico Goiano 2-0, Atlético Paranaense 1, Cuiabá 1, Chapecoense 2, Paysandu 0, o Atlético Goianiense em casa perdeu para a Ferroviária 3-1 e ainda hoje mais 3 jogos, Volta Redonda e CRB, Atlético e Criciúma, Operário e Avaí. Graças ao resultado do Vila Nova, o Curitiba segue líder com 42 pontos. Rumo à primeira divisão, Carmo. Tá indo bem. O Goiás teve o clássico, é duro lá no clássico contra o Vila Nova, muita rivalidade, jogo pegado, uma derrota normal, né? Então, perde a liderança para o Coritiba, mas ainda tem um bom saldo de vantagem sobre o quinto colocado, que é o Remo. O Goiás tem 41, o Remo tem 34, mas ainda, logicamente, tem 16 rodadas a serem realizadas, né? Hoje a gente olha assim, Chapecoense com 37, Novo Horizontino 36, Remo 34, Vila Nova 33, Criciúma e Cuiabá com 32 pontos, o Avaí também vão brigando aí por 2 vagas, a gente deixa o Goiás e o Coritiba um pouquinho mais à frente já, com uma gordurinha boa, né, para queimar ainda ao longo desta Série B. Que ainda tem muita coisa para acontecer, o pessoal que está na parte de baixo da tabela, está muito embolado ali, né, a zona do rebolo, os times com 21, 22 pontos, mas você pega time com 26, está muito perto ali da zona de rebaixamento ainda o campeonato da Série B muito indefinido. Isso mesmo, muito bom. Carmo, fechamos então os destaques nacionais, vamos falar do regional. Copa Paulista, São José ficou no empate 1-1 com a Briosa, né? E já estava classificado em primeiro no grupo, segundo geral. O Taubaté se despediu de forma honrosa, pelo menos, né, Carmo, da Copa Paulista, É, venceu o São Caetano. E já temos o adversário do São José definido, Carmo. será o São Bento. Nessa rodada, o Taubaté ganhou do São Caetano 3-0, como você disse, despediu-se, todo mundo dispensado agora. Vamos ver o que a nova diretoria do Taubaté, comandada agora pelo empresário Vitor Rodolfo, vai fazer, como é que vai ser o trabalho do Taubaté, já pensando em 2026, para o torcedor Campeonato Paulista da 2 do ano que vem, para a diretoria, para a comunidade, tudo tem que ser trabalhado também internamente, aquilo que vai acontecer com o Taubaté, que ganhou 2 jogos no campeonato. 2 vitórias sobre o São Caetano. Tinha ganho no primeiro turno em São Caetano, ganhou agora em casa, mas de nada adiantou, já estava eliminado. O São José, que já estava classificado, sem a presença do torcedor, jogou com portões fechados, empatou com a Portuguesa Santista 1-1, jogo que sem torcida fica muito estranho de você acompanhar. E acabou ficando com a segunda classificação geral. Então, já tudo definido. As oitavas de final vão começar no fim de semana. Hoje tem uma reunião, viu, Conrado? 2 da tarde, na sede da Federação Paulista de Futebol, quando então os clubes vão definir aí os dias e horários que vão mandar os seus jogos. A tabela ficou assim: primeiro colocado, 15 Piracicaba, pega o Araçatuba. O segundo colocado, São José, pega o São Bento. O terceiro, que foi o Grêmio Prudente, pega o São Caetano. O quarto, que foi o Primavera, pega o Paulista de Jundiaí. O quinto, União São João, enfrenta o Noroeste. O sexto, Monte Azul, pega a Francano. O sétimo, Comercial, pega a Inter de Limeira. O oitavo, Portuguesa Santista, pega o Oeste. 3 jogos repetidos dos mesmos grupos. Oeste e Portuguesa Santista estavam no grupo 4, já jogaram 2 vezes. Inter e Comercial estavam no grupo 3, já jogaram 2 vezes. E
E tem o jogo também do Paulista e Primavera, que estavam no grupo 2. Serão confrontos repetidos. O São José, por ter melhor campanha, enfrenta o São Bento, primeiro jogo, fim de semana, em Sorocaba, daqui a 15 dias, o jogo da volta em São José. Como eu disse, hoje à tarde, então, na federação, tudo será definido, a tabela será divulgada. São Bento deverá jogar sábado à tarde, e aí o São José, que sempre tem jogado domingo à tarde, está querendo mudar os seus jogos também, e no mata-mata para sábado à tarde. Isso vai ser divulgado hoje também no Conselho Arbitral, na reunião dos clubes classificados pela Federação Paulista de Futebol. Boa, Carmo. Os clubes de melhor campanha fazem o segundo jogo em casa. E lembrando que quem vence a Copa Paulista pode optar, né, Carmo? Ou joga a Copa do Brasil ou disputa a Série D. O brasileiro da Série Você D. tem preferência? Isso. Se você fosse o presidente do São Sim. José e vencesse a Copa Paulista, você tem favorito, Carmo? Também? Já aproveitando. Os times que terminaram na frente, acho que o 15 Piracicaba, pela liderança geral e pela estrutura e pelo bom trabalho que vem sendo feito, né, ao longo desses últimos anos, é um grande favorito. O Grêmio Prudente, o Primavera, que subiu esse ano da Série A2, São José está inserido nesse contexto aí, não resta dúvida. O Noroeste melhorou muito a sua situação, ele classificou-se só na última rodada, né? Não é um dos primeiros colocados, mas fica de olho nele aí, porque ele está na Série A1 do Paulista, vai jogar Brasileirão da Série D no ano que vem, e deu uma melhorada, trocou de técnico, está fazendo um trabalho de recuperação aí, é um time que está bem. Então vamos ver esses daí. O São José, pela campanha que fez no primeiro tempo, não pode ser descartado, não. Agora você, nessa outra fase aí também, Conrado, os times podem trocar 4 jogadores, quem não tinha fechado a relação pode trazer 4 jogadores ou trocar 4 jogadores. De repente tem algum time aí que contrate 4 bons jogadores e fica mais forte. Vamos ver o que isso pode trazer também. E respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que fosse eu para indicar o Campeonato Brasileiro da Série D, para mim é o melhor caminho. A Copa do Brasil, para um time pequeno assim, ele joga uma primeira fase, ganha bem, 800, 900 mil reais, mas pode ser já eliminado. Fica com o dinheiro e acabou. E a Série D dá um calendário maior, né, que você tem no atual sistema de disputa pelo menos 14 datas para jogar, e você depois segue adiante, passando aí, vai como é o caso da Inter de Limeira, que está jogando já as oitavas de final da competição da Série D, projetando seu acesso para a Série C do ano que vem. Então eu acho que a Série D, para escolher, eu acho que é o melhor caminho. Os clubes hoje, mesmo os menores, aí, os times do interior, devem entender, viu, Conrado? Futebol brasileiro hoje, você tem que ter um calendário nacional, você tem que estar num campeonato nacional. E a Copa do Brasil, ela é, né, fugaz, né? Você entra, sai, participa, não participa, e se você está numa Série D, sobe para uma Série C, né? A Ferroviária foi fazendo isso aí, hoje está na Série B do Brasileiro, que é um grande negócio, e está na Série A2 do Paulista. É isso que eu acho que o clube tem que objetivar. Boa, principalmente por esse sistema de ranqueamento da CBF nos confrontos. Probabilidade de pegar um time forte, um time grande, ela é muito grande, né? Então, você tem que pensar nisso também. E vamos acompanhar, então, a Águia do Vale, essa cobertura total aí na Copa Paulista. Então, como o Carmo adiantou, vai enfrentar o São Bento. Primeiro jogo fora de casa, segundo jogo em São José. Algo mais a acrescentar, Carmo? A Série D também, a gente falou de Série D, teve o início das oitavas de final, agora vai apertando, a Inter de Limeira, o único paulista, ganhou de 1-0 lá do Rio Branco, no Espírito Santo. Hoje tem um bom jogo do Santa Cruz, que ficou com o seu jogo para segunda-feira, porque o Sport jogou sábado, o Náutico jogou domingo, e o Santa Cruz jogou hoje. As 3 grandes torcidas lá do Recife não podem se encontrar. É como se fosse aqui em São Paulo, né? Joga Corinthians, Palmeiras e São Paulo, cada dia um jogo. O Santa Cruz joga contra o Altos do Piauí hoje, lá na Arena Pernambuco, Série D do Campeonato Brasileiro. O basquete joga amanhã, a gente comenta por aqui, tá bom? Boa, o Santa Cruz que joga na Arena Pernambuco, né, Carmo? Mundão do Arruda, o tão tradicional Mundão do Arruda, estão mexendo lá, né? Exatamente. Já jogou lá no último jogo, quando se classificou nos pênaltis contra o Sergipe, levou 40 mil torcedores lá. Hoje a expectativa é de 30 mil. O torcedor do Santa Cruz, ele é muito participativo. Os do Recife, de uma maneira geral, né? Também do Sport, do Náutico. Impressionante, como lá tem torcida para os 3 times e eles participam mesmo.
É uma região de umas torcidas, de torcidas muito apaixonadas, né? Vamos nessa então, cara. Amanhã a gente volta, fechamos o bate-papo esportivo, começando com tudo essa semana. Então amanhã a gente volta, tem o basquete, como o Carmo adiantou, e muito mais aqui na Band Vale. Valeu, Carmo, ótimo dia para você, uma ótima semana. Muito obrigado. Bom dia para você. Abraço, Conrado Balucci, aos amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma excelente semana, hein, gente? Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejarias Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. 8 horas e 43 minutos. Vamos às